Uma morna espiritualidade é inaceitável a Deus, pois Ele nos chama a ser agentes úteis e fervorosos para o seu reino. Teólogo John Piper, um muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com sua vida, com a sua família nesse dia. Espero que o Senhor possa estar abençoando você em mais esta oportunidade de meditação na Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, um livro escrito às 7 igrejas das regiões da Ásia, a fim de consolar os irmãos que sofriam perseguições, e através desse livro o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, vem trazer palavras de advertência, de orientação, de esperança. Hoje nós vamos ler 2 versículos do capítulo 3, o verso 15 e 16, da carta escrita a Laodiceia. Laodiceia era a igreja mais rica dessa região, porém era uma igreja muito problemática, né? É a última carta e a partir do capítulo 4, então, já entra nas visões e revelações do apóstolo João, e é muito significativo que esta igreja fique aqui bem no fim, né, de uma série de orientações de Jesus Cristo, e agora inicia-se então o período onde João vai mostrar os acontecimentos, né, futuro. O verso 15 e 16 do capítulo 3 diz assim: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera as fossas frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, o que Jesus está falando com isso, iniciando, né? Ele já inicia a carta chamando a atenção. Essa igreja não recebe nenhum elogio, apenas advertência. Vizinho da cidade de Laodiceia havia uma cidade chamada Hipona, e nessa cidade, Hipona, havia fontes de águas termais, águas quentes, né, que serviam para tratamento medicinais, né? Do outro lado, você tinha a cidade de Colossos, que era uma cidade que tinha águas frias, águas geladas, que servia para refrescar, né? A água, ela tinha por ser gelada, por ser fresquinha, servia para refrescar as pessoas. O que Jesus está falando aqui, e que muitos interpretam enganosamente, eles acham que Jesus está se referindo ao seguinte: quando ele fala assim, oxalá você fosse quente ou frio, ele acha, né, muitas pessoas interpretam como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu preferia que você fosse um crente fervoroso ou que você fosse uma pessoa, um gentil, sem espiritualidade nenhuma, né? Preferia que você ou fosse crente fervoroso ou não fosse crente. A ideia que as pessoas às vezes têm desse texto é esse. Mas não é isso que Jesus está falando, né? O que Jesus está dizendo aqui para a igreja, ele não está se referindo à vida espiritual de pessoas, mas ao papel que a igreja de Laodiceia exercia ali naquela cidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se Hipona, né, se a igreja fosse igual às águas da cidade de Hipona, essa igreja seria uma bênção para a cidade, porque ela trataria de doenças. Se a igreja fosse igual às águas frias de Colosso, essa igreja também seria uma bênção para a cidade, porque ela refrescaria o calor, a alma das pessoas com a palavra. No entanto, o que Jesus está dizendo, como é água morna, já que Laodiceia não tinha fontes de águas termais, ela precisava canalizar essas águas, e essas águas chegavam mornas na cidade, e quando essas águas chegavam lá, as pessoas tomavam, elas adoeciam, porque eram águas, não era tratada, não tinha os mesmos recursos que tem hoje. Então elas causavam doença nas pessoas. E o que Jesus está dizendo aqui, que a igreja morna de Laodiceia é uma igreja que não é útil para a cidade, é uma igreja que provoca doença nas pessoas. E o que ele está dizendo é isso:
Eu queria que vocês fossem úteis. Oxalá vocês fossem úteis como águas quentes ou como águas frescas, refrescando as pessoas. Então, nós vemos aqui que morno, né? Morno significa, então, aqui falta de utilidade, né? Ninguém suporta um cristão morno, né? Pessoas mornas, pessoas sem graças, são pessoas que não têm uma definição clara, você nunca pode confiar numa pessoa morna, porque ela não é segura no que ela fala, no que ela faz, ela não inspira segurança. Então, morno aqui significa falta de utilidade. Jesus está cobrando que a igreja seja útil. Também vemos aqui que ele critica o abandono do fervor espiritual. A igreja não abandona. Fervor espiritual aqui não tem nada a ver com o crente ficar pulando, gritando. Não, fervor espiritual tem a ver com o impacto que essa pessoa tem na cidade onde ela vive, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. Não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com cabelo, tem a ver com caráter, tem a ver com a vida que esse cristão tem diante de Deus. E Jesus está criticando uma igreja que não tem impacto espiritual. E também ele chama a atenção para a necessidade de arrependimento e refrigério. A igreja precisava urgentemente se arrepender daquele estado de mornidão que ela tinha e buscar então o refrigério, buscar a graça do Senhor sobre a sua vida. E a reflexão para nós, as lições, pelo menos 4 pontos nós podemos observar aqui. E a primeira é: reflita sobre a utilidade, né? Reflita sobre a utilidade da sua fé. A igreja da sua cidade, que impacto a sua igreja tem produzido na sua cidade. E lembre-se que igrejas são pessoas e você é pessoa. Então reflita sobre a utilidade da fé. Qual é a reflexão? A nossa fé é útil, a nossa fé ela produz impacto na cidade. Nós estamos vendo nesses últimos dias, a cada dia, vídeos mostrando a decadência das igrejas, as brigas, a justiça tendo que interferir, a polícia sendo chamada para acalmar os ânimos. Uma vergonha. São igrejas mornas espiritualmente, que estão nas mídias causando escândalo, em vez de produzir um impacto benéfico de saúde espiritual. São igrejas doentes, igrejas que são mornas espiritualmente. Como a igreja de Laodiceia, são igrejas ricas financeiramente, tem muito dinheiro. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que tinha muito dinheiro, mas era uma igreja pobre espiritualmente, era uma igreja miserável espiritualmente, não tinha valor nenhum espiritualmente, né? Infelizmente, nós vemos que a utilidade da igreja nas cidades hoje, em muitas igrejas e muitas cidades, é terrível. Nós também precisamos combater a complacência espiritual. Não podemos nos acomodar na vida espiritual. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, estar em comunidade, estar em comunhão com os irmãos é essencial. Mas o que nós vemos hoje são igrejas que são verdadeiros teatros de entretenimentos. Pastores que, ao invés de pastorear, são animadores de púlpito, estão animando as pessoas com palestras motivacionais, com palestra de coach e não de exposição da palavra de Deus. E com isso nós temos uma igreja complacente, uma igreja morna, uma igreja que se adapta ao mundo, uma igreja que tem a capacidade de colocar um bloco chamado bloco de evangelização nesse período de carnaval. Gente, isso é o cúmulo do absurdo para igrejas que deveriam ser exemplo, deveriam sarar a terra, deveriam ser úteis na terra. Elas estão sendo influenciadas e complacentes com o mundo. Lamentável, né, que não haja pessoas que estejam combatendo essa complacência. Existe uma desmotivação espiritual muito grande na vida das pessoas e elas não estão preocupadas em buscar a Deus. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é o arrependimento como caminho de restauração. Não existe outra forma da igreja sair desse marasmo, da igreja sair desse buraco, da igreja sair dessa cova de mornidão espiritual que não seja por arrependimento. E arrependimento significa admitir que está errado.
confessar o seu erro para Deus. Confesse o teu erro para Deus. Confesse a tua falta de fé. Confesse a tua fraqueza. Confesse a tua falta de fervor espiritual a Deus. Se arrependa do teu pecado. Mude a tua maneira de pensar hoje. Se volte para Cristo de fato, para que você possa ser uma pessoa vitoriosa. E por último, a importância da saúde espiritual na comunidade, como eu já falei. As igrejas estão doentes. As igrejas estão enfermas, as igrejas estão dominadas, elas estão influenciadas por fazer aquilo que dá certo e não fazer o que é certo. Quando uma igreja faz o que dá certo e não faz o que é certo, é porque essa igreja está doente, ela está contaminada, é uma igreja morna, é uma igreja que não está preocupada mais com o que é certo, mas em fazer o que é certo, mas fazer o que dá certo para que conquiste espaço aí fora. Lamentavelmente, a igreja de Laodiceia é um exemplo, uma ilustração viva do que nós estamos vivendo hoje. As igrejas de hoje têm muitas características dessa igreja e nós precisamos, como cristão, tomar cuidado com isso. Eu convido você a tomar uma posição e ser um cristão fervoroso na presença do Senhor. Não importa como que a tua igreja está, mas Deus vai olhar para você como que você está na presença dele. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá.